Amém e amém. Que maravilhoso. Damos graças a Deus por esta oportunidade que nos tem concedido o Senhor. É um privilégio muito grande poder nos reunir no nome do Senhor. E temos todos nós essa liberdade para ouvir a palavra que Deus tinha para esse tempo final. Temos ouvido essa bênção tão grande que nos trouxe Deus através do ungido. Uma mensagem de 2 horas, 2 horas com 2 minutos. Com 1 minuto e 45, com 1 minuto e 45 segundos, com alguns décimos de segundo. Praticamente com 2 horas e 2 minutos. Foi tempo. Minha esposa não queria crer que foi 2 horas. Foi o tempo sem nós nos dar contas. E é onde temos conteúdo muito glorioso. Cada porção dessa mensagem que vai lendo o ungido de Deus. Vocês veem que são palavras proféticas faladas pelo irmão Branham. Pelo irmão William. Vocês têm que entender que essas palavras tinha que chegar o tempo do seu cumprimento. Primeiro, quando Deus fala por um profeta, é uma profecia. É uma benção poder crer nas profecias, mas maior benção é poder viver para ver o cumprimento da profecia. É algo maior. E sempre por um profeta fala a profecia. E em um país vem o profeta pela qual traz o cumprimento dessa profecia. Vamos colocar um exemplo. Isaías estava falando aí no capítulo 53, que ele nos fala desse varão, que desse varão carregou todos os nossos pecados, e já foi um ato já concedido. Deus colocou nele os nossos pecados e levantou nossas enfermidades. E era algo que Isaías estava vendo, mas era uma profecia. E ainda faltava 710 anos para que aparecesse essa pessoa. Mas é uma bênção também a profecia que deu Isaías. Quando falou, o Espírito do Senhor é sobre mim, por isso ele dizia o eunuco, está falando dele ou está falando de um outro? Porque parecia que estava falando dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque tem me enviado o Senhor para isto. E era uma profecia. Mas essa profecia tinha que chegar ao tempo de seu cumprimento. Foi uma bênção crer no profeta, o que estava profetizando. Mas maior bênção foi quando chegou a pessoa e leu a mesma profecia, e que estava numa sinagoga, e Jesus pegou o livro de Isaías e leu a profecia. O Espírito do Senhor é sobre mim. E todo o demais que o profeta havia profetizado. E depois falou, hoje tem se cumprido essa profecia diante de vós. O cumprimento da profecia foi o que trazia a bênção, aquele que trazia todos esses benefícios que o profeta havia falado. Por isso que quando o profeta fala a profecia, isso é maravilhoso. Mas quando o eunuco vê o
cumprimento, então tem que vir um profeta para cumprir isso. Vejam vocês. E aí isso que nós estamos vendo hoje, quando ele está pegando todas essas profecias, sabendo que os profetas não falam por vontade humana, senão que falaram inspirados pelo Espírito de Deus. E tem que dar o tempo em que isso se cumpria. E os que viveram nesse tempo, quando viram essas profecias, foram bem-aventurados porque as creram. Mas bem-aventurados somos nós que estamos vendo cumpridas. Somos mais bem-aventurados. Como dizia o irmão William naquela mensagem, os mais bem-aventurados dos bem-aventurados. Porque são os que veem e recebem o cumprimento da profecia, e com o cumprimento da profecia recebem todos os benefícios que tem aí dentro dessa profecia. Assim que não é qualquer coisa que estamos vendo. O que estamos vendo já é o cumprimento do que estes profetas falaram. E isso nos garante a nós que, ao ver que tudo isso que os profetas falaram, a materialização dessas bênçãos está para todos aqueles que veem e que observam e que creem e recebem e obedecem ao cumprimento dessas profecias. Espero que vocês tenham entendido tudo isso. Bom, vocês já são pessoas entendidas e os entendidos entenderão. Por isso, nós nos sentimos muito contentes e agradecidos a Deus que nos falou aqui através do nosso irmão William hoje sobre essa carpa. E é o princípio, na primeira página, onde vejam vocês esta parte que para mim foi muito importante sobre isto. E eu havia mencionado isso em outras mensagens, e que havíamos ouvido do irmão Branham e do irmão William, onde ele diz, no último parágrafo da primeira página, assim como Moisés construiu um tabernáculo para a presença de Deus, para que ele o construiu, ele falou, para eu habitar nele. E assim como Salomão construiu um templo para Deus habitar na coluna de fogo, isso foi o que aconteceu ali, um lugar para eu habitar ali, para que o meu nome esteja ali. Então ele disse, assim como Salomão construiu para Deus habitar na coluna de fogo, no lugar santíssimo. Vejam vocês, assim como fez Moisés e como fez o rei Salomão, está construindo também um templo para Deus habitar e abençoar ao seu povo, falando sua palavra e dando-nos a fé, dando as bênçãos do céu. Para que ordenou Deus a construção do tabernáculo? Para morar. E para que ordenou a construção do templo de Salomão? Para morar nele. E para que ordenou a construção dessa carpa? Para a coluna de fogo descer e falar-nos desde esse lugar. Vejam vocês que bênção estamos vivendo nós. Porque são os únicos 3 lugares que foi ordenado por Deus para construir. Simples, foi o templo de Salomão destruído e reconstruído no tempo de Herodes e no tempo de Jesus. Não se chamava o templo de Salomão, se chamava o templo de Herodes. Porque havia construído, porque era arquiteto e queria se reconciliar com os judeus e reconstruir o templo, não com todos os detalhes, com que Deus lhe havia ordenado, dado o plano a Davi, porque cada detalhe desse tinha um significado, mas na visão de Herodes era uma obra de arte,
de beleza, do qual ele queria apresentar. Nós estamos muito interessados na beleza, na arte, estamos interessados no programa que ele tem, e nesse programa tem os detalhes, e em cada detalhe desse que estava ali, ali estava Deus. Presente. Tinha que fazer como ele disse, tal e como eu lhe mostrei. Que foi que ele falou a Davi e a Salomão? Faça-o conforme ao plano, porque isso foi traçado pela mão de Deus, pelo dedo de Deus. Assim como lhe estou mostrando, porque cada detalhe desse tinha um significado dentro de um programa de redenção, e depois dentro de um programa de reclamação. Todos esses detalhes tinham que estar presentes. Hoje, esta carpa tem também as suas especificações e seus detalhes, como foi ordenado pela mente de Deus. E isto é algo precioso quando ele está nos falando ali da construção, do que segue nos dizendo aqui neste mesma mensagem da página seguinte, seria da página 4. Sempre que se constrói um templo, essa é a construção mais importante que se realiza no planeta Terra, pela simples razão de que é para o Deus Criador dos céus e da terra. E todas as pessoas que em uma forma ou em outra forma aportem para esse trabalho, são parte desse projeto. E toda pessoa que está aportando e que tem aportado e que está aportando para essa construção são parte desse projeto. E Deus aceita esse esforço que fazem as pessoas. É algo que você está fazendo para Deus, e Deus aceita esse esforço que você está fazendo. E diz, essa é a maior bênção que uma pessoa pode ter enquanto a construção, porque está colaborando, está trabalhando para um lugar, para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Criador dos céus e da terra. Ou seja, que se você não está trabalhando para um templo qualquer, você está cooperando para esse templo, está colaborando para esse templo onde vão se reunir os irmãos, onde vai se invocar o nome de Deus, e você tem a bênção por estar cooperando nisto. Mas lembre-se que a atividade e a cooperação para essa carpa é algo muito maior, porque é algo na qual Deus traz a culminação do seu programa. Porque começou em Pentecostes e vai culminar ali nessa grande carpa catedral. É algo muito maior. Porque há uma bênção para cada pessoa que colaborou para esse tempo que está ali, para invocar o nome do Senhor e para ouvir a sua palavra, e para uma parte do corpo místico de Cristo se reunir e ter companheirismo. Mas olhem vocês, tem algo muito importante em tudo isto que nos está falando da cooperação com essa carpa. Tem promessas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, de uma bênção muito grande, que foi mostrada ao reverendo William Branham em uma visão chamada a visão da carpa. É uma promessa. É um programa que Deus tinha ao final, assim como teve um programa com o templo, que era transportado no exército com o tabernáculo de Moisés, e com o templo de Salomão. Mas aqui estamos tendo uma promessa muito grande para a igreja do Senhor Jesus Cristo.
que foi mostrado ao reverendo William Branham nessa visão chamada a visão da carpa, onde em algum lugar no meio do cristianismo haverá um templo, haverá uma grande carpa catedral, onde será manifestado Jesus Cristo e Espírito Santo em toda a sua plenitude. E todo país e todo o grupo do cristianismo deseja que se cumpra essa promessa divina, e queremos que se faça uma realidade no meio do cristianismo, porque é uma promessa para o cristianismo, onde Cristo e Espírito Santo, na coluna de fogo, estará e se manifestará. E isso é para este tempo final. Ai, irmão, que bênção tão grande tocou a nós. Nos tem tocado porque a parte da construção dessa carpa é de todo o povo, é de todos nós. Mas a outra parte, a presença de Deus ali, já é uma coisa que está no poder de Deus. E já nós estamos vendo o que foi mostrado ao irmão Branham. E ele viu quando essa coluna de fogo que se manifestou sobre sua vida em toda essa capa, e estava falando com alguém mais acima da onde ele estava, porque lembre-se que a igreja foi mostrada a Jacó ali naquela visão, quando tinha uma escada e tinha que subir as pessoas da era luterana, wesleyana e da era pentecostal, porque havia uma brecha, porque a igreja pentecostal, ao ver o Senhor, e tinha que ir subindo a pessoa da era luterana, ou da era wesleyana e da era pentecostal. E aí na era pentecostal teve uma brecha, porque a era pentecostal não pôde ver. Não pôde ver o Senhor no meio dele, porque via um simples carpinteiro ali e expulsou do seu meio. Portanto, ele estava em uma brecha entre a era pentecostal, ou seja, a era de Laodiceia, e a pedra angular. E nessa brecha, pois, também apareceu o que anunciava a segunda vinda do Senhor. Vejam vocês, porque o arcanjo Gabriel lhe tocou anunciar a primeira vinda, e também lhe tocou anunciar as coisas que iam acontecer em breve, na segunda vinda. E ao fazer essa obra, para que depois os ángeles do Senhor hicieran essa separação. Para que depois os anjos do Senhor fizessem essa separação. Bom, tudo isso está acontecendo. Que Deus nos permita podê-lo ver e sentir-nos felizes e agradecidos a Deus, que nos concede o privilégio de participar em tudo isso que Ele está cumprindo, porque já não é uma mera profecia, já é o cumprimento da profecia. Eu repito que falei no princípio, uma coisa é uma profecia, que é você a creia, que é uma bênção, mas quando chegue o cumprimento da profecia, tem que haver um profeta para cumpri-la. E aí é onde vem as bênçãos que foram contidas dentro dessa profecia. Pois é, uma coisa é a profecia e outra coisa é o cumprimento dessa profecia. E isso que lhe estou dizendo, eu ouvi em uma mensagem que pregou uma vez o Dr. Soto, em um lugar chamado Suramante, por ali. Esse é um lugar, um povozinho, um povo pequeno, um lugar,
ali próximo de sua amante, uma casa ali, ele esteve nos falando qual era a diferença de uma profecia, e a diferença é quando essa profecia seja cumprida, porque aí é onde vem todas as bênçãos que Deus coloca dentro dessa profecia. Vocês e eu somos os que hoje estamos vendo o cumprimento dessas profecias. Somos bem-aventurados. Que Deus nos abençoe grandemente. Não queremos acrescentar nada do que o mensageiro nos falou, do que o nosso irmão William nos falou, e que nós nos regozijamos e ao ver nos damos conta da bênção que nos tem tocado. Vamos nos colocar de pé para que a mesma pessoa que nos abriu o culto nesta manhã e nos abriu esta oportunidade que temos tido de poder escutar a ungido de Deus, é o mesmo que vai nos despedir, e já com sua oração e o cântico da qual o tenho, porque esse é o instrumento para isso. Assim que estejamos despedidos, e deixamos imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, ao reverendo William Pérez de Porto Rico.